E aí pessoal, então estamos aqui para nossa primeira aula da unidade 3. Estou aqui gravando diretamente de Pedra Branca do Amapari. Então mais tarde aí a gente tem nossa aula. Então aqui na nossa unidade 3 nós vamos conversar sobre aplicações de derivadas, né? Então aqui sobre uma primeira aplicação de derivada, né, nós vamos começar a conversar sobre máximos e mínimos de funções. Então a gente sabe que funções servem para modelar diversos problemas, né, no nosso mundo, né? E às vezes é muito interessante a gente saber, por exemplo, qual é a capacidade máxima de um tonel, por exemplo, né, numa indústria. Qual a capacidade máxima que uma máquina pode carregar, né? Qual vai ser a forma de um tonel ali para caber uma quantidade maior de petróleo, sei lá, né? De alguma coisa que a gente quer armazenar. Então, na indústria é muito importante, né, em várias áreas do conhecimento, em várias áreas da ciência, é muito importante a gente saber capacidade máxima, valores máximos, valores de mínimos que modelam certos problemas. Então, nós vamos ver aqui como que a derivada afeta ali a forma de uma função, né? O que a derivada diz sobre a forma de uma função, né? E como que a gente consegue achar esses valores máximos e mínimos. Então, essa parte de máximos e mínimos, nessa primeira aula, nós vamos ver mais conceitos e ver intuitivamente, né, como que a derivada nos dá informações sobre a função, né, onde a função cresce, onde ela decresce, onde ela vai ter máximo e mínimo. E na aula 2 nós vamos de fato aí pegar funções e ver como é que a gente calcula e como que encontra esses valores de máximo e mínimo. Então vamos aqui primeiro para os nossos conceitos. Então, seja C um número no domínio D de uma função f. Bom, então esse ponto aí, esse valor f de C, ele vai ser um valor máximo absoluto de f se esse valor f de C for maior ou igual do que qualquer outro valor que a gente calcula no domínio dessa função, né? Ou ele pode ser um valor mínimo absoluto de f se ele for menor do que qualquer outro valor da função, né, dentro desse domínio que a gente está estudando. Então, o máximo absoluto é o maior valor que a gente pode assumir para a função dentro do domínio dela, e o valor de mínimo é o menor valor que a função pode assumir dentro do domínio da função. E aqui, esse número f de C, ele vai ser um valor máximo local da função se esse valor for maior do que qualquer outro quando x está próximo de C. Ou seja, a gente vai restringir o intervalo, né, de números ali do domínio que estão próximos de C. Aí a gente vai analisar e comparar esses valores. Então, se esse f de C dentro desse intervalo for maior do que qualquer outro valor, então ele é um valor máximo local. Então, próximo de C, né, esse valor pode ser o maior valor possível que a gente encontre, mas fora desse intervalo a função pode assumir outros valores maiores, né? Então, se a função assume valores maiores, né, fora desse intervalo, então esse valor é só um valor de máximo local, né? Porque ela vai ter um outro valor que é maior do que ela fora desse intervalo próximo desse ponto C. Aí, caso contrário, esse valor de máximo, ele vai ser um máximo global, né? Já que fora desse intervalo não vai ter valores maiores do que ele. E aqui, esse f de C, ele pode ser um valor mínimo local de f, né, se esse valor for menor do que qualquer outro quando x está próximo de C. Então, aqui para a gente entender graficamente esses conceitos, né, trouxe aqui um gráfico. E aqui a gente tem uma função que assume um valor mínimo, ela cresce, assume um valor máximo e tem um segundo valor de mínimo aí.
Então a gente tem dois valores de mínimo para essa função, né? Porque ela vem decresce, cresce, chega um valor máximo e decresce de novo, encontrando um outro valor mínimo. Só que esses dois valores mínimos, eles têm denominações diferentes. Então olha só, esse primeiro valor mínimo aqui, o x1, a gente olha para a função, né? Se a gente for calcular esse valor, ele vai dar aqui embaixo, né? Mais ou menos. Então bem aqui seria o f de x1. Se a gente for calcular qualquer outro valor da função, nenhum outro valor vai ser menor do que esse. Então se nenhum outro valor da função é menor, então esse ponto bem aqui, x1, a gente diz que ele é um ponto de mínimo global. Então o ponto x1, ele recebe essa denominação, ponto de mínimo global. E o f de x1, ele é um valor de mínimo global, certo? E aqui, ó, esse x2, né, dá bem aqui mais ou menos, e quando a gente calcula a função do ponto x2, a gente vê que esse é o maior valor que a função assume aqui no eixo y. Então esse valor aqui, f de x2, a gente chama de valor máximo global da função, né? E aqui, ó, o ponto x2 a gente chama de ponto de máximo global. Então tem essa diferença, né? Quando a gente está se referindo a um ponto no eixo x, a gente chama de ponto de mínimo ou ponto de máximo. Quando a gente se refere ao valor que a gente calcula nesses pontos, né, que seria o f de x1 e o f de x2, a gente chama de valor mínimo ou valor máximo, dependendo do que ele for. Se for o valor máximo global, a gente chama de valor máximo global ou valor máximo local. Se for mínimo, a gente chama de valor mínimo global ou valor mínimo local, dependendo do que ele for. Aí agora, esse ponto x3, né, ele seria um ponto de mínimo local, né? Então onde que daria o f de x3? O f de x3 daria aqui em cima. Então, ó, ele é um valor, embora ele seja um valor mínimo, né, ele não é menor do que esse valor aqui, f de x1, né? Ou seja, então esse ponto ali, ó, no f de x3, ele não é um valor mínimo global, ele é um valor mínimo local, né? Porque quando a gente se restringe um intervalo aqui próximo de x3, não teria nenhum outro valor menor do que ele, né, dentro desse intervalo. Então esse f de x3 é um valor mínimo, mas ele é um valor mínimo local, né? O mínimo global é o f de x1. Então, para a gente entender melhor essa questão do que é um valor máximo global, valor mínimo global, o que é bom a gente ver? Então, vamos imaginar que a gente fechasse um retângulo bem aqui, nos valores da função. Então, a parte de cima do retângulo aqui, ó, ela fecha exatamente no valor máximo global. E a parte de baixo do retângulo vai fechar exatamente no ponto de mínimo, né, no valor de mínimo global da função. E aí as laterais, elas dão exatamente no intervalo onde a função é definida. Então, ó, o ponto da função que encosta exatamente na parte de cima do retângulo, esse é o valor máximo global. E o ponto em que a função encosta exatamente na parte de baixo do retângulo, esse é o valor mínimo global. Então bem aqui a gente teria um valor mínimo global, que é o f de x1, e aqui em cima esse seria o valor máximo global. E os pontos aqui, ó, no eixo x em que a função assume esses valores são os pontos. O x1 é um ponto de mínimo global e o x2 é um ponto de máximo global.
Então veja aqui, ó, que no ponto x3 a gente já viu que ele é um valor, esse ponto x3 é um ponto de mínimo local, né? Então veja que ele não encosta, né, na parte de baixo do retângulozinho que a gente determinou aqui. Então quem encosta é só o mínimo global, né? O mínimo local não tem como encostar, porque se a gente encosta o retângulo nesse valor aqui, o valor mínimo global ele estaria de fora do retângulo. Então, ó, como é que a gente vê o que é um valor mínimo global? Como eu falei, né? É quando a gente se restringe bem aqui a um intervalo que é próximo do ponto x3, né? Então a gente verifica valores mínimos locais para valores próximos do ponto em que a gente está estudando. Então aqui no ponto x3 a gente determina um intervalo aqui no eixo x. Aí esse intervalo vai determinar certos valores aqui para a gente no eixo y. Então a gente fecharia um retângulozinho aqui. Então olhando para esse retângulo, né, a função assume um valor mínimo exatamente aqui no f de x3, né? Então localmente aqui, ó, ou seja, nesse retângulozinho aqui próximo do x3, a função assume um valor mínimo. Então como existe um outro valor mínimo aqui, que seria o f de x1, então esse f de x3 aqui, ele é um valor mínimo local, né? Então aí geometricamente é assim que a gente enxerga esses valores os valores mínimo global, máximo global e mínimo ou máximo local. Então tá aqui só uma legendazinha, né, do que tá explicando o que seriam esses valores mínimo global ou máximo. Agora vamos ver um exemplo aqui. Então a gente tem a função f de x igual a seno de x. Essa função aí, né, a gente sabe que ela é uma função periódica com um período 2π, né? Ou seja, a cada 2π, cada intervalo ali no eixo x de 2π, de tamanho 2π, ela vai se repetir, né? Então, e aí ela também é uma função ilimitada. A função seno, a função cosseno, elas são limitadas ali no intervalo entre -1 e 1. E aí eu desenhei só uma pequena parte aqui da função seno. Então a gente vê aqui, ó, que ela encosta nesses valores aqui, ó, 1 aqui, né, -1 aqui embaixo. Então 1 e -1 são respectivamente os valores máximo e mínimo da função seno e da função cosseno também. Então, ó, existem ali, ó, infinitos pontos, né, de máximo, que são os pontos em que a função exatamente calculada nesses pontos vai dar o valor 1, né? Então o seno de π sobre 2 dá 1, o seno de 5π sobre 2 vai dar 1 e assim sucessivamente, né? Então a gente vai ter infinitos valores, infinitos pontos de máximo, logo infinitos valores máximos para a função. Então a função seno ela tem infinitos valores de máximo, assim como infinitos valores de mínimo também, né? A gente tem infinitos valores em que a função assume o valor -1. Então esses valores, né, de máximo, aí eles seriam máximo local e máximo global, né, ao mesmo tempo. Então a gente tem aí para essa função infinitos valores máximos e mínimos. Então aqui no nosso segundo exemplo a gente tem uma parábola f de x igual a 1 menos x menos 1 ao quadrado. Aqui eu desenhei só uma pequena parte dessa parábola, né, restrita aqui ao intervalo 0,2. Então ela é uma parábola que tem concavidade para baixo, né? É o que indica esse sinal aqui. E ela está deslocada uma unidade para a direita, certo? Se ela está deslocada uma unidade para a direita, então o
o ponto de máximo dela vai ser exatamente no ponto 1. E ela está deslocada uma unidade para cima. Então, o valor máximo vai ser exatamente o 1, que é a quantidade que a gente deslocou essa parábola para cima. Então, é só uma parábolazinha, né, deslocada uma unidade para a direita e uma para cima. Então, o ponto de máximo dela é x igual a 1 e o valor máximo é exatamente o f de 1. Então, se o ponto de máximo, que seria o vértice da parábola, é o ponto 1, então quando a gente calcula o f de 1, a gente vê que isso vai dar exatamente 1, que é o valor máximo da função. Então, f de 1 é o valor máximo. Então, aqui onde que essa função assume valor mínimo? Então, ó, se a gente for considerar a função definida na reta toda, essa parábola a gente sabe, né, que quando x tende para mais infinito, a função vai tender para menos infinito, né? Já que a concavidade é para baixo. E se a gente fazer o x tender a menos infinito, essa função continua indo para menos infinito, né? Ou seja, se a gente definir essa função na reta toda, a gente não tem valores mínimos para essa função, né? Já que ela vai para menos infinito nas duas direções. Mas se a gente nos restringir a esse intervalo aí que eu desenhei, que é o intervalo 0,2, a gente vê que ela assume um valor mínimo aí, né? E ela assume esse valor mínimo em 2 pontos, que são exatamente as raízes dessa função. São os zeros, né, da função. Então, ela assume o valor mínimo no ponto 0. E nesse caso, o f de 0 é 0. E ela assume outro valor mínimo no ponto x igual a 2. Então, ó, 0 e 2 são os pontos de mínimo dessa parábola restrita ao intervalo fechado 0, 2. Então, f de 0 é 2. Então, ó, nesse caso, quando a gente restringe a função ao intervalo 0, 2, ela assume o valor mínimo, que é igual a 0, né? Então, 0 aí é o valor mínimo da função e 1 é o valor máximo. Então, essa propriedade aí de nos restringir ao intervalo e a função passar a assumir valores mínimo ou máximo, ela não é uma propriedade de qualquer função, ela é uma propriedade de funções contínuas, que é exatamente o conteúdo desse teorema aqui. Então, se f ela for uma função contínua dentro de um intervalo fechado, né? Então, ou seja, a nossa função ela está definida no intervalo fechado. Sim, ela pode estar definida para mais valores, né? Mas quando a gente se restringe a um intervalo fechado, igual como eu fiz lá no exemplo da parábola, então o que vai acontecer com essa função contínua, né? Então, essa função f ela assume um valor máximo absoluto em algum ponto C e um valor mínimo absoluto f de d, né? Então, entre aí esses pontos aí C e D são alguns pontos dentro desse intervalo, ali, eventualmente podendo ser o A ou o B, né? Sem problema nenhum. Então, por exemplo, a função f de x igual a x, né? Vou só fazer um exemplinho bem aqui. A função f de x igual a x. A gente sabe que o gráfico dela é uma reta. Então, o gráfico é uma reta que passa no zero, mais ou menos assim, né? Certo? Então, ó, essa função está definida para toda a reta, né? É uma função definida na reta e assume valores na reta. Então, se a gente for considerar essa função na reta toda, ela não assume valores máximo e mínimo em nenhum ponto, né? Já que quando x tende para mais infinito, a função vai para mais infinito. E quando x vai para menos infinito, essa reta vai para menos infinito também, né? Então, a gente já sabe que ela é uma função contínua porque ela é polinômio, né? E todo polinômio
é contínua. Então, por exemplo, se a gente se restringe aqui ao intervalo 0, 1, então aí essa função vai assumir um valor no x igual a 1, a função vai ser igual a 1 também. Então, fazendo aquilo que eu fiz lá no exemplo de cima, vamos fechar um retângulo aqui, exatamente nesses valores da função. Então, quando a gente fecha um retângulo aqui, a gente vê que a função assume valores na parte de cima e na parte de baixo do retângulo, ou seja, valores máximo e mínimo. E a gente vê que está exatamente na extremidade, né? Ou seja, se a gente acaba restringindo essa função bem aqui, ó, no intervalo 0, 1, então intervalo fechado, né? Então, olhando para cá, essa função, né, a imagem dela também seria o intervalo 0, 1. E aí, quem seria o valor mínimo da função? Seria o 0, né? Que seria exatamente no f de 0. Então, f de 0 é 0 e f de 1 é exatamente 1, que é o valor mínimo, né? Que é o valor máximo, né? Então, aqui o 0 é o valor mínimo e 1 é o valor máximo. Aí, quem são os pontos C e D, né? O C aqui pra gente seria o 0 e o D seria o 1, né? Então, a gente vê que é exatamente os extremos do intervalo, né? Então, esses pontos C e D, eles podem ser os extremos do intervalo. Ou seja, o C pode ser o A ou pode ser o B, tanto faz. E o D também, eventualmente, pode ser o A ou o B, dependendo da função que a gente tome, né? Bom, então, já que restrita ao intervalo fechado, a função assume valores máximo e valores mínimos, né? Isso para qualquer função contínua. Então, aqui a gente sabe que se a função é contínua, não necessariamente ela vai ser derivável nesse ponto, né? Em qualquer ponto dentro do domínio dessa função. O teorema que a gente viu na unidade 2 sobre diferenciabilidade e continuidade era que se a função é diferenciável, então ela vai ser contínua em todos os pontos do intervalo de definição dela. Agora, se ela é contínua, não necessariamente ela vai ser diferenciável. Bom, então mesmo que a função seja contínua no intervalo fechado, mas que ela tenha derivadas no domínio, exceto em uma quantidade finita de pontos, a gente consegue estudar o comportamento dessa função, né? Ou seja, a gente consegue ver em que região ali do domínio a função vai ser crescente, onde ela vai ser decrescente, se ela assume um valor máximo no interior ali desse intervalo fechado, se ela vai assumir o valor máximo nos extremos, se o valor mínimo vai ser nos extremos, ou então ali num ponto no meio do intervalo. Então, a derivada vai nos dizer tudo isso, né? A primeira, a segunda e as derivadas de ordem superior, elas vão nos dar quase tudo sobre o comportamento da função. Então, ou seja, eu vou dar uma função com uma certa lei de formação. E aí vocês não sabem qual é o gráfico dela. Vocês não sabem se ela é crescente, se ela é decrescente, nada. Aí vocês vão derivar ela. Aí, através da derivada, vocês vão conseguir descobrir em que região ela é crescente, onde ela é decrescente, se ela tem valor máximo, se ela tem valor mínimo. Então, esse tipo de comportamento ali, a derivada, né, e as derivadas de ordem superior, elas vão dizer exatamente para a gente tudo sobre a função nesse tipo de comportamento. Elas só não vão dar assíntotas para a gente, né, porque a assíntota a gente calcula através de limite, né? Não vai dar assíntota, não vai dar para onde ela tende para mais infinito, esse tipo de coisa. Então, a derivada vai nos dar o comportamento dela dentro do intervalo, né? Ou seja, localmente ali. Aí, globalmente, né, a gente tem
começa a usar os outros artifícios que a gente aprendeu de limite para conseguir esboçar o gráfico da função ali completamente. Então, pelo menos localmente ali, num certo intervalo restrito, a gente vai conseguir dizer muita coisa sobre o comportamento dessa função através da derivada. Então, a gente lança essa pergunta bem aqui, né? Então, o que a derivada diz sobre o comportamento de uma função? Então, aqui como exemplo, né, eu vou trazer essa função aqui, definida na reta toda. Ela é dada por f de x igual a 1 mais x quadrado. 1 mais x quadrado é uma parábola, né? E aqui ela está deslocada uma unidade para cima, né? É uma parábola com concavidade para cima e deslocada aí no eixo y. Então aqui o vértice dela é exatamente no ponto 1. Então a gente já sabe, né? Vértice da parábola é exatamente onde a reta tangente é horizontal, né? Ou seja, a reta tangente horizontal tem inclinação zero, ou seja, derivada dessa função aí nesse ponto é zero, né? Então, só olhando, né, e sabendo essa propriedade da parábola, a gente consegue determinar a derivada dela sem fazer conta nenhuma. Então, vamos começar a fazer um pouquinho de conta aqui. Então, para qualquer ponto x no domínio dessa função, a derivada dela vai ser 2x, né? Que é a derivada do polinômio. Então aqui, ó, primeiro, derivada do zero, quer dizer, derivada do 1 é zero, derivada de x quadrado, né? A gente tem que descer o expoente multiplicando, então fica 2x, e aqui, ó, o expoente perde uma unidade, ou seja, vai ficar x elevado a 1, que é x, ou seja, a derivada de x ao quadrado é 2x. Eu vou calcular essa derivada em 3 pontos específicos aqui, ó. No ponto aqui, ó, menos 1, no 0 e no 1, ou seja, no valor negativo, no 0 e no valor positivo. Vamos tentar ver o que essa derivada diz pra gente. Então olha só, a derivada dessa função no ponto menos 1, ela deu igual a menos 2, né? Então é só a gente substituir aqui, ó, x igual a menos 1 nessa expressão da derivada. A derivada no zero, como a gente já sabia, né? Só pelo olhômetro, a gente sabe que é zero. Então, fazendo a conta, né? Substituindo x igual a zero, a gente vê que vai dar zero. E a derivada no ponto 1, só substituir x igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então, olha só, para valores negativos de x, a gente observa que a derivada da função vai ser negativa, né? No zero ela é zero, e para valores positivos de x a derivada vai ser positiva. Então, como a derivada é a inclinação da reta tangente, então para valores negativos a derivada vai ser negativa, né? A derivada dessa função. Logo, a inclinação da reta tangente é negativa, né? Ou seja, a reta tangente para qualquer valor de x que é negativo vai ter uma inclinação negativa, e aí ela vai ser uma reta decrescente, né? Então, para valores negativos, a reta tangente é decrescente. No zero, a reta tangente vai ser horizontal, e para valores positivos de x, a reta tangente vai ter inclinação positiva, ou seja, ela vai ser crescente. Então, olha só, no ponto x igual a menos 1, a inclinação da reta tangente é negativa. Então, a gente tem uma reta tangente aqui, ó, decrescente, né? No ponto 0, a tangente é horizontal, e no ponto 1, a reta tangente, ela vai ser crescente, né? Então, se a gente for calcular a reta tangente em outro ponto, por exemplo, num ponto maior que o menos 1, a inclinação vai ser aqui, ó, menor do que menos 2, ou seja, a inclinação da reta num ponto menor que menos 1 vai ser mais ou menos assim, né? Então, a inclinação é um pouco menor aí, né? Aqui, ó, para um valor entre 1 e 0, aí a inclinação já vai ser maior um pouco aqui, ó, mais ou menos assim. Então, ó,
conforme a gente vai se aproximando do zero, a inclinação ela vai aumentando até chegar no zero, né? Aqui quando a gente passa do zero, a inclinação aqui é 2, né? No ponto 1. Entre 0 e 1, a inclinação ela seria mais ou menos assim. Para valores maiores que 1, aí a inclinação já vai aumentando assim. Já vai ficando maior a inclinação. Então a gente já vai tendo uma noção de como que a função tem que passar por esses pontos, né? Então se esses pontos são retas que são tangentes, né, a função ela só tem um tipo de comportamento aqui. Então a única maneira que a função teria de passar por essas retas tangentes é fazendo isso aqui, né? Ela tem que ser tangente ali. Então a função é tangente aqui. Aqui é meio difícil de desenhar, né? Tem que ser tangente, essa reta é tangente, essa também. Então para a função passar por essas retas tangentes, ela tem que ser mais ou menos assim. Ou seja, é exatamente isso aqui, essa parábola. Ou seja, olha só, se a gente conhece a derivada da função em todo ponto, que é exatamente isso daqui, ó, quando a gente vai estudando o sinal dessa derivada, a gente consegue ter informação suficiente para esboçar o gráfico dessa função. Então, ó, esse foi um exemplo bem simples, né? A gente vê que tendo a noção de como é a reta tangente, né? Como é o comportamento ali, ó, do sinal da derivada, a gente consegue esboçar o gráfico da função. Então, olha só, a gente viu que para valores negativos, as inclinações de reta tangentes têm inclinações negativas e as retas tangentes vão ser decrescentes, né? Aqui no zero, a inclinação é zero, e para valores positivos, as retas tangentes são crescentes, né? Então é sempre isso. É isso que a gente tem que observar. Inclinação negativa, reta tangente, decrescente. Aqui a reta tangente, ela é horizontal, e aqui nesse caso, e para qualquer outro valor positivo, né, no caso dessa função, a reta tangente ela vai ser crescente. Então quando a gente começa a desenhar aqui as retas tangentes, a gente vai tendo essa noção, né, de como que a função vai passar aqui. Então a reta tangente, né, desenhando as retas tangentes, a gente tem, ó, a única forma dessa função passar por aqui é fazendo exatamente isso aqui, né? A gente imagina que a função vai ser o rastro de uma bolinha, né? Se eu jogasse uma bolinha bem aqui, ó, a bolinha ia ser rebatida para cá, que ia bater aqui e ia continuar indo. Ou seja, a única forma da função passar por aqui é dessa forma. Então olha só, a derivada ela nos diz muita coisa sobre a função. Então olha só, o que significa a reta tangente ser decrescente? Significa que a função ela vem decrescendo aqui também. Então para chegar nesse ponto em que a derivada é zero, a função tem que vir decrescendo. Ou seja, reta derivada negativa, então sempre que a gente vê que a derivada é negativa, isso significa que a função é decrescente. Ok? Derivada igual a zero, nesse caso aqui a gente vê que é um ponto de mínimo, né? Então a gente pode suspeitar aqui, ó, que quando a derivada é zero, ela pode dar para a gente valor mínimo ou máximo da função, né? Então, pelo menos nos casos mais simples, a gente vai ver que tem um outro caso aí em que a derivada é zero, mas o ponto não é mínimo nem ponto
de máximo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente começar a fazer os exercícios. E aqui, ó, derivada positiva, reta tangente crescente, ou seja, a função é crescente nesse intervalo aí em que as retas tangentes são crescentes. Então é exatamente isso que a derivada nos diz. Derivada negativa, a função é crescente. Derivada zero pode ser um ponto de mínimo, um ponto de máximo, ou pode ser um ponto que a gente vai ver mais para frente, que é um ponto de inflexão. E aqui, esse segundo ponto, a derivada é positiva. O que significa derivada positiva? Que a função ela vai ser crescente. Ou seja, então basicamente é isso que a gente tem que interpretar da derivada. Derivada negativa, função crescente. Então, só olhando para a função, se ela é crescente, se ela é decrescente, bem aqui, ó, isso significa que a reta tangente é negativa, logo a derivada é negativa. Nesse ponto 1 aqui é o vértice, a função, a reta tangente é bem aqui, logo a derivada é zero. Função crescente, a derivada aqui vai ser positiva, né? Então, derivada positiva indica função crescente, né? O que condiz exatamente com o que a gente tinha aqui, né? Então, aqui primeiro a gente viu a função e a gente consegue ver que esses seriam os sinais da derivada, né? Aqui, ó, reta tangente decrescente nos diz uma derivada negativa. Reta tangente horizontal significa derivada zero. Reta tangente aqui, ó, crescente significa que o sinal da derivada é positivo, né? Então a gente consegue deduzir essas coisas, né? Aqui a gente fez as contas, calculou a derivada e viu nesse ponto menos 1 a derivada menos 2, ou seja, negativa. Então, inclinação da reta tangente negativa. No zero ela é zero, ou seja, tangente é horizontal. No ponto 1 ela é 2, então aqui a função vai ser crescente. E aí, né, tendo essa noção, a gente pôde esboçar basicamente como seria o gráfico aqui. E a gente viu que está exatamente condizente com o que a gente tinha ali em cima, né? Então é exatamente isso que a gente tem que interpretar da derivada, né? Então é sempre isso. Para a gente entender o comportamento de uma função, a gente tem que fazer essas interpretações sobre o sinal da derivada, né? Então, a gente tem que analisar onde a derivada é negativa, onde ela é zero, onde ela vai ser positiva, né? Porque aí a gente vai ter essa noção de onde a função é decrescente, onde a função é zero, ou seja, onde ela assume valor mínimo, ou onde ela assume valor máximo e onde ela é crescente. Então, isso tudo a derivada diz pra gente. Então, aqui para a gente finalizar, eu desenhei um gráfico de uma função aqui. Então esse gráfico vai ser o gráfico que a gente vai usar lá para o nosso fórum 3. Então eu tenho uma função aqui com um certo tipo de comportamento em vários pontos. Então aqui, ó, ela é crescente, ela assume um valor máximo aqui. Aí o que será que é esse máximo? Esse máximo aqui é local? Será que ele é global? Aí ela vem decrescendo, função decrescente aqui nesse intervalo entre 1 e 2, né? Qual será que é o sinal da derivada nesse intervalo, né? Aqui no intervalo 0, 1, qual será que é o sinal da derivada? Ou seja, se eu calculo a derivada em qualquer ponto aqui, ó, será que os valores que eu vou encontrar vão ser positivos, vão ser negativos, vão ser zero, né? Então isso tudo a gente consegue ver olhando esse gráfico. Então aqui, ó, ela assume o valor mínimo bem aqui. Será que esse mínimo é local? Será que esse mínimo é global? Então, ó, entre 2 e 4 ela começa a crescer de novo, né? Qual será que é o sinal da derivada nesse intervalo? Aqui no ponto 4, né? Esse valor aqui é o máximo. Será que é global? Será que é local, né? Ela volta a decrescer, assume um outro valor mínimo. E aí, o que será que é esse valor mínimo aqui? Ela chega bem aqui, opa, tem uma descontinuidade, né? E aqui ela segue como uma reta, né? Que sai, ó, aqui ela sai do ponto 6, 1,
Então esse ponto aqui é o ponto 6,1, né? Olhando para o gráfico é isso. Seria o ponto 6,1 e aqui é o ponto 7,3. Então a gente, como isso aqui é um segmento de reta, a gente consegue determinar muito bem aí qual seria a equação dessa reta, né? Inclusive, se a gente sabe qual é a equação da reta, a gente sabe calcular a derivada dessa função nesse ponto. Diferente daqui, ó. Se eu estou entre 2 e 4, né, eu não sei determinar qual é exatamente a derivada dessa função, porque eu não dei nenhuma forma explícita para ela. Mas eu sei qual é o sinal dela nesse intervalo, pelo menos isso, né? Diferente dessa reta. Essa reta a gente consegue dar uma equação para ela, porque a gente tem esses dois pontos, e a gente consegue determinar através da equação qual é a derivada da função aqui, ó, nesse intervalo entre 6 e 3. Beleza? Então, né, batam um print aí desse gráfico, que aí no nosso fórum 3 vão ter algumas perguntas para vocês responderem sobre derivadas, né, e sobre o que a derivada diz sobre o comportamento dessa função aí. Beleza? Então na próxima aula, né, através desses conceitos aí de máximo e mínimo e sobre sinal da derivada, né, a gente vai fazer ali algumas contas para achar valores de máximo, de mínimo e saber determinar o gráfico, esboçar o gráfico de uma função através da análise que a gente faz sobre a derivada da função. E é isso aí, nós nos vemos na próxima aula.